Olá, gente linda! Estamos aqui mais uma vez para o nosso conteúdo do quarto período, né? Estamos aí encerrando o nosso ano letivo com muita bênção, com muita disposição para encerrar esse ano, né? Firmes e fortes, guerreiros, parabéns a todos! Estamos aí dando esse pontapé final no nosso ano letivo, né? E aí, para finalizar, a gente vai aqui com o nosso último conteúdo, tá bom? E aí a tia V preparou aquela aula pra gente dar aí uma encerrada no nosso quarto período, ok? E qualquer coisa é só entrar em contato com a tia V também, certo? Quem se lembra qual foi o último conteúdo que a gente estudou? Muito bem, citologia, o estudo da célula. E o que é a célula? A célula é a unidade básica da vida. Só existe vida se houver célula. Todos os seres vivos, galera, plantas, animais, tem que ter célula. Só a vida se houver célula. Então, nós estudamos as células. E aí a gente viu quem inventou o microscópio. Quem se lembra? Opa, muito bem. Hans Janssen e seu filho Zaccaria, dois holandeses fabricantes de óculos, né? E aí a gente viu também a descoberta da célula com Robert Hooke, não foi isso? E, através de pedaços de cortiças, a teoria celular, né, que diz que todos os seres vivos são dotados de célula. E aí a gente viu a célula procariótica e a célula eucariótica. O que é uma célula procariótica, galerinha? Uma célula procariótica é aquela que não tem núcleo verdadeiro. E o que é o núcleo, professora? O núcleo, galera, é uma parte da célula. E as células procarióticas não têm essa parte. Não tem núcleo. Somente bactéria é ser procariótico. Somente bactéria não tem núcleo verdadeiro. Essas células, elas são mais simples, elas são desorganizadas, tá bom? E as células eucarióticas são células que têm núcleo verdadeiro, são organizadas e todos os outros seres possuem essas células, tá? Como plantas, animais, protozoários, algas, fungos, ok? E aí a gente viu também que os seres são divididos quanto ao número de células. Como assim? Tem os seres acelulares, que são os únicos grupos que não possuem célula, são os vírus, que até hoje está naquele impasse se eles são ou não são considerados seres vivos, tá? Porque eles não têm célula, mas eles conseguem entrar numa célula viva e lá dentro eles conseguem sobreviver, né? Assim. Os seres unicelulares, que são aqueles que possuem uma única célula, e os seres pluricelulares, que são aqueles que possuem várias células, como nós que possuímos trilhões e trilhões de células no nosso corpo. Tudo em nosso corpo é célula, desde aqui, ó, a raiz do nosso cabelo até o dedinho, a unha aqui do dedinho do pé. Tudo em nós é dotado de célula, várias células, tá bom? E aí, o que a gente vai ver hoje são as partes da célula, tá? Numa célula animal, nós temos 3 partes. Numa célula vegetal, nós temos 4 partes. Na célula animal, nós temos membrana plasmática, citoplasma e núcleo. Numa célula vegetal, nós temos parede celular, membrana plasmática, citoplasma e núcleo. Qual é a diferença? Notaram a diferença aí?
Eu sei que sim, porque aluno do CIEP é aluno inteligente sim. Então vamos lá, qual foi a diferença? Quem aí prestou atenção? Muito bem, porque a célula animal tem 3 partes, enquanto a célula vegetal tem 4 partes. Mas me diga aí, qual é a parte a mais que a célula vegetal tem? É a parede vegetal. Muito bem. A animal tem membrana plasmática, citoplasma, núcleo. E a vegetal tem parede celular, membrana plasmática, citoplasma e núcleo. Muito bem. Para que serve cada uma? A membrana plasmática, ela serve para o quê? A membrana plasmática, ela serve para o transporte de substâncias. Ela serve para fazer com que as substâncias possam entrar e sair da célula, certo? E ocorra uma seleção dessas substâncias, ok? Então vai haver o quê? Vai haver o transporte de substâncias em que as substâncias vão entrar na célula e vão sair da célula, certo? Em que vai haver uma seleção dessas substâncias, né? E aí o que for bom fica e o que não for bom, tá? Vai ser retirado da célula, ok? Então, qual a função da célula? Qual a função da membrana plasmática? É o transporte de substâncias, é transportar o que entra e o que sai da célula. Muito bem, galera. O citoplasma, ele já vai armazenar os órgãos. Os órgãos da célula vai estar lá no citoplasma. Mas a célula tem citoplasma? Tem sim. A célula tem citoplasma sim, tá bom? Desculpa, a célula tem órgãos? Tem sim. A célula tem órgãos sim, ok? Nós não temos pulmões, nós não temos estômago, né? Nós não temos os nossos órgãos? Muito bem. Então, lá na célula, dentro do citoplasma, do interior dela, vai ter o quê? Vai ter os órgãos dela lá, tá bom? Fazendo as funções, ok? Nós vamos ter, por exemplo, a mitocôndria. A mitocôndria é um órgão que vai funcionar como pulmão da célula, certo? Vai fazer a respiração celular, ok? Já os lisossomos vão funcionar como estômago da célula, vão fazer a digestão celular, ok? O complexo golgiense vai fazer o que? O armazenamento de substâncias. É como se fosse um depósito de substâncias, certo? Como proteínas, lipídios, e à medida que a célula for precisando, ele vai ali eliminando, ok? Nós temos o retículo endoplasmático rugoso, que junto com os ribossomos vão atuar na produção de proteínas. O retículo endoplasmático liso vai atuar na produção de lipídios, que são gorduras, ok? Então, o citoplasma da célula ele vai ser para guardar os órgãos da célula, e cada órgão vai ter sua função. A mitocôndria respirar, o lisossomo a digestão, o retículo endoplasmático rugoso, junto com os ribossomos, produzir proteínas, o complexo golgiense armazenar substâncias, ok? E tem vários órgãos, certo? Os centríolos vai participar da divisão da célula, que a gente chama de divisão celular, tá? Então, vários órgãos atuando. Por último, a gente tem um núcleo. O núcleo vai ser responsável pelo quê? O núcleo vai ser responsável pelo nosso material genético. Que material genético é esse? É o DNA, chamado de ácido desoxirribonucleico, e o RNA,
chamado de ácido ribonucleico. É o material genético dos seres vivos e que vai estar lá no núcleo da célula, que é uma bolinha que está lá no meio da célula, tá bom? Então, recapitulando, membrana plasmática vai transportar substâncias selecionando o que entra e o que sai da célula, o que é bom para ela e o que não é. Citoplasma vai guardar os órgãos, que são vários órgãos, como dentro do nosso corpo, vários órgãos executando funções, cada uma com sua função. E o núcleo, o material genético, que é o DNA e o RNA. Ok, galera? Pesquisem, por favor, aí como atividade, os órgãos que compõem a célula. A mitocôndria, o retículo endoplasmático rugoso, o retículo endoplasmático liso, o lisossomo, o ribossomo, o complexo golgiense. Pesquisem esses órgãos, copiem no caderno e copiem a função, tá bom? Como atividade. Beijos para vocês, um super abraço da Tia V. Tchau, Tia V tá com saudade.